Marisol Beatriz, ela tem 35 anos, artista desde sempre, tendo experiências na área musical. Já integrou várias bandas e hoje, apesar de não estar mais em bares e em casas de show, divulga vídeos em suas redes sociais. Marisol é empreendedora, tendo um brechó online, que chique, gente, que leva em seu nome. É cabeleireira e esportista. Atividades que no momento estão pausadas devido ao Covid-19. É idealizadora do coletivo EBI, a qual o próprio nome foi proposto por ela, mas por questões pessoais preferiu não dar continuidade. Que bafo! Apesar de não se intitular ativista, Marisol se faz presente em em vários eventos da causa LGBT e hoje estará aqui na nossa live. Vamos incluir a Marisol. Gente, vamos lá. Vamos dar produção. Opa, e aí? Tudo bem? Maravilhosa. Como é que Tudo você bem, está? Márcio? Tudo bem? Tudo ótimo. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo? Tudo jóia? Não, tô te ouvindo perfeitamente. Deixa eu já te elogiar que eu adorei o cenário, Ah, adorei você o visual, amei que você olha, arrasou. tá arrasando com esse cenário também. Que Você linda. viu? Ai, sinta-se Obrigado. abraçada. Que saudade. Muita saudade de você, dos Friends. Uau, que legal. Nossa, desde já muito obrigada pela sua participação aqui. Nossa, significa muito, como eu falei desde o início, tem muito a acrescentar pela causa. É muito bom, né, estarmos aqui fazendo isso tudo. E até vou já iniciar com algumas perguntas de interação que é muito gostoso, né? A gente que idealizou isso tudo, que estávamos já conversando há um tempo sobre um festival, sobre questões, conversar com o idealizador. Então, são perguntas que você mesmo trouxe, né? Você mesma trouxe para É verdade. a live. E vamos lá, vou iniciar. Do que você mais se orgulha em fazer parte da comunidade LGBT? Ai, você sabe que essas perguntas, apesar de eu ter lançado ela, a gente, conforme a gente passa momentos na vida e épocas da vida, a gente tem mais motivos, às vezes, para se sentir feliz, às vezes a gente se sente mais triste, né? Mas eu acho que o movimento LGBT, principalmente, como diz o Celso, em Terra Brasilis, né? A gente tem uma característica, assim, de garra, né, num país de terceiro mundo, de sobrevivência, né? Eu acho que o principal motivo de orgulho para todos nós LGBTs, QIAP+, e etc., né? Eu acho que o principal motivo de orgulho para a gente é a nossa resistência, né? É a nossa sobrevivência diante da sociedade que a gente encontra aqui no nosso país, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Com certeza. Nossa. E, assim, qual que é o maior desafio, a maior dificuldade em fazer parte dessa comunidade na sociedade atual, Má? Olha, acho que o maior desafio para as pessoas trans, principalmente no caso das mulheres trans, né, é a aceitação no mercado de trabalho e na sociedade de uma forma geral. Porque é muito difícil para a gente conseguir um emprego formal, né, conseguir se academizar, né, entrar em uma faculdade, conquistar espaço, Travou um pouquinho. né? Então, acho Oi, que Má. o maior desafio para a gente é esse. Tinha travado um pouquinho, Má. Tá tudo bem agora. Só Ah, eu seguir. acho que é. Tá, mas deu para entender, mais ou menos? Sim, sim. Se você puder trazer um pouquinho, assim, do final e trazer um pouco mais da sua vivência, de mulher trans e tal. É. Não, basicamente é a aceitação que a gente busca, né? Em todos os âmbitos, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho mais com música, mas a classe artística sempre é muito generosa com a diversidade, né? A gente tem uma facilidade de ser aceita nesse meio, mas, por exemplo, por que eu vou para o lado mais de empreendedora, de ter meu próprio negócio? Porque é muito difícil de você conseguir um trampo, né? De você conseguir um registro, né? Ter um trabalho, entre aspas, digno, né?
É por isso que 90% das mulheres trans estão nas ruas fazendo programa. Muitas acabam caindo na vivência do crime, né? E Até a as questão pessoas... de trabalho, né, que você diz, eu fico pensando a questão do nome social, né? Tem muitas pessoas ainda que não têm os documentos alterados, então rola aquela questão de não ser bem abordado, né? Não sabe em qual prenome usar, sabe essas questões? Então é difícil às vezes para a pessoa empregar por não saber como abordar ou conduzir, né? Que hoje em dia é crime, então qualquer coisa a pessoa pode se prejudicar bastante por não saber como abordar. É verdade. A gente tem ainda esse delay, né? Apesar de alguns benefícios terem sido... Benefícios não, alguns direitos terem sido concedidos, né? Mediante decisões do STF, né? Coisas que você mesmo já me explicou muito sobre essa área mais do direito, né? Apesar de alguns direitos serem estabelecidos, a cultura ela demora para se modificar, né? Então, a gente precisa continuar trabalhando, continuar fazendo isso que a gente está fazendo, aparecer, ser, existir, né? Para que a gente consiga desbravar isso, né? E cada vez mais ter espaço, né? Não é uma luta simples, não é fácil, é dolorosa, né? É pesarosa, mas a gente tem que lutar, né? Ai, mas eu tenho muito orgulho de você, você é maravilhosa, uma mulher muito empoderada e que, nossa, traz muita inspiração, sabe? Eu admiro muito a pessoa que, sabe, traz a questão da verdade. E assim, eu tenho a minha vivência, mas por muito tempo eu fiquei incubado, sabe? Mas a questão trans não tem como, é uma transformação mesmo, né? A gente, acho que você vai lembrar até, não sei se você estava presente num dia, tem pessoas aqui que vão lembrar, a Renata Celani, né, o Celso, de alguns eventos que a gente fez aqui no Sesc Taubaté. A Renata, né, promoveu muita coisa em prol da nossa comunidade, e uma das coisas que a gente conversou, dentre tantas coisas que geram a pauta LGBT, a questão das pessoas trans, principalmente as mulheres trans, que têm essa dificuldade de se tornar passável, né, como dizem. Nós somos a comissão de frente da comunidade, né? Então, a primeira bomba, a primeira porrada, ela vai vir sempre nas mulheres trans, em sua grande maioria, né? Porque o bissexual passa despercebido muitas vezes, o gay, a lésbica, né? Agora, quem é trans não passa despercebido, a pessoa está ali, ela é o que é, e é isso, né? Nós somos o escudo da comunidade. É o que a gente meio que chegou numa conclusão conversando sobre isso, e é fato, né? Ah, e é o que eu penso, assim, às vezes dentro da própria comunidade tem muitas diferenças, né? Pois, acima de tudo, nós somos humanos, né? Então, infelizmente, existem pessoas transfóbicas na comunidade e, assim, eu faço acolher a todos, a todas e a todas, principalmente a causa trans, porque sofrem muito e não é uma competição de quem sofre mais, mas sim de um acolher o outro, respeitar e trazer a empatia, na verdade. E, Má, o que que você trouxe também pra gente em questões, assim, artísticas? Você trouxe, preparou alguma coisa? Eu Ou tem mais? preparei, na verdade, assim, eu tenho um repertório já de muitos anos, né? De músicas da época que eu tocava na noite, de coisas que eu gosto de tocar aqui em casa. Então, eu tentei adaptar um pouquinho algumas canções para esse momento. Travou um pouquinho, voltou, vamos lá. Então eu vou deixar aqui, a tela vai ficar compartilhada, mas eu vou sair de cena para que Marisol esteja aqui plena, completa, para trazer. Obrigada. Então, essa primeira música, ela é uma parceria do Cazuza, né? Eu procurei pensar músicas de gente que foram, são membros da comunidade, né? Então, é uma música que é uma parceria do Cazuza com o Jorge Israel, do Kid de Abelha, e ela chama De Quem é o Poder? E ela, então, é uma reflexão para a gente pensar o que é o poder, de quem é e por quê, né? Então, ela diz mais ou menos assim: de quem é o, de quem é, de quem é o poder?
Quem manda na minha vida? Quem é? Quem é? Quem inventou essa cara? Uns dizem que ele é de Deus, outro do guarda da esquina. Uns dizem que é de presidente, outros que vem mais de cima. Quem é? Quem é? Quem inventou essa cara? Uns dizem que ele é do povo, que saem pra trabalhar. Outros que é dos muito loucos, que não tem contas a prestar. E ter poder eu te mostro o mais inteiro dos sonhos. Porque as verdades da vida são sempre ditas na cama. É do ativo ou do passivo? De quem é? De quem é? Às vezes você me domina, dizendo que eu sou teu dono. Às vezes você me dá nojo, seguindo feliz o rebanho. Onde vai dar tudo isso? Prender alguém ou ser preso, quem é o mais infeliz? Eu dando ordem o dia inteiro e você que nem sabe o que diz. E de poder eu te mostro o mais inteiro dos sonhos. Porque as verdades da vida são sempre ditas na cama. E de poder eu te mostro o mais inteiro dos sonhos. Porque as verdades da vida são sempre ditas na cama. Então, gente, essa foi a primeira canção, que é uma música do Cazuza, em parceria com o Kid Abelha, o Jorge Israel. E antes de eu fazer a segunda música, Max, você me ajuda no tempo aí, tá, querido? Que eu tô meio sem visão de relógio aqui agora. Tudo bem, fique tranquila. Tá bom. Eu vou... Celso, você me desculpa, eu não estudei muito, mas vamos lá, amigo, vamos na raça. Eu vou ler aqui para vocês, gente, um texto. Esses dias a gente estava conversando, a gente conversa muito, né? Temos conversado muito nessa quarentena. E falando sobre o movimento LGBT, sobre o Stonewall. E a gente pensa, muitas vezes, como a gente recebe mastigada uma cultura americanizada, inclusive da comunidade LGBT, né? E às vezes a gente esquece de olhar para dentro, né? Para nós mesmos, para o nosso país, né? E conversando isso, eu acabei pedindo para o Celso, que é uma pessoa maravilhosa, que eu sou muito, muito fã, ele é meu amiguíssimo, né? Nós criamos uma união muito bonita desde o ano passado para cá, e isso é incrível. E ele fez um texto para a gente refletir um pouco sobre a brasilidade da comunidade LGBT, ou seja, a nossa cultura dentro da nossa cultura, né? Então, o texto se chama Para Além de Stonewall, tá? Eu vou ler aqui para vocês. A dor causada pelo luto da morte de Judy Garland, a contínua opressão e a violência para com a comunidade LGBTQIA+, que na época a sigla nem sequer existia,
foram os propulsores para o primeiro tijolo a ser lançado como resposta e o início de uma batalha que se perdura até hoje, em diferentes formas de batalhas para a conquista de espaço, respeito e aceitação. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos descer um pouco. Vamos abaixo da linha do Equador, onde em tese não existe pecado, e entender como aconteceu e acontece a história da luta LGBTQI+, em terras brasílias, tá? Nosso primeiro caso, que usarei como forma ilustrativa nesse texto, se data da época em que no Brasil, que ainda não era Brasil, era tudo azul como um paraíso, foi ali em que o nosso primeiro caso de opressão surgiu. E o nosso primeiro símbolo também. Tibira foi um homem indígena da tribo dos Tupinambás, assassinado por um padre francês, e seu corpo foi arremessado em um tiro de canhão. Não esqueçam disso. Aparentemente, o som deste tiro de canhão seguiu e segue incomodando ouvidos mais sensíveis. E hoje quero contar para vocês sobre algumas pessoas que, por algum motivo que só a mamãe natureza sabe, nunca deixaram de escutar o boom que levou Tibira e toda a sua inocência e desejo de ser. Em 1938, nasce a figura de Madame Satã, mulher trans, negra, que resistiu em ser quem sempre quis ser. Mesmo sendo acusada e trancafiada dentro de celas durante muito tempo da sua vida, seguiu. As celas eram pequenas demais para o tamanho da potencialidade do ser. Madame Satã infernizou a sociedade carioca com toda a liberdade que sentia dentro de si. Tivemos também a garota que não tinha medo e por isso foi para o céu, Luz del Fuego, que serviu de inspiração para tantos que vieram depois. Em 1958, enquanto o máximo que se podia era ser um enrustido no metrô, nascia na noite paulista a pioneira do movimento transformista, futuramente conhecido como drag queen, a grande Miss Biá, que além de performar, vestia personalidades como Hebe Camargo, outra figura importantíssima, quando em 1987, no auge da estigma do HIV no Brasil, se declarou nossa defensora em rede nacional. Mas voltemos para a cronologia, tá? Em 1966, acontecia o primeiro show de transformistas liberado pela censura, o Leguels no Teatro Dulcina, seguindo em 1967 para o grandioso Teatro Rival, marcando grandes nomes como Rogéria, Jane de Castro, Divina Valéria, Camelicá, Heloína dos Leopardos, Marquesa de Brigitte de Búzios, abrindo espaços para o grupo que, se você quisesse ver homens ou mulheres, você estaria no lugar errado. O fabuloso Dizzy Croquettes, em 1973, que foi tão grande que não coube na nossa terra Brasília, rumando para a Europa, com Liza Minnelli na plateia os aplaudindo. Eles não tinham culpa de serem chiques assim. Eles nasceram assim e vão morrer assim. Tá boa, Santa? Enquanto isso, o ser mitológico que virava homem e lobisomem com os pirilampos, nem Mato Grosso, desafiava em plena ditadura militar papéis de gênero. Ele não levantava a bandeira. Ele é a bandeira e sempre vai ser. Amor, meu grande amor, Ângela Rorô chegou na hora marcada em 1979 e mostrou para o país toda a força que uma mulher lésbica tem dentro do peito. Nos anos 80, o exagerado, que protegeu o nosso nome por amor, Cazuza, segurou toda a estigma de nossos irmãos e irmãs que já não estão mais aqui. O câncer gay, eles diziam. E até os seus últimos momentos esteve nos palcos, mostrando toda a força que existe dentro de cada um de nós. Não responda nunca, meu amor. Não posso me esquecer da literatura. Cassandra Rios e Caio Fernando de Abreu. Como é bom ler em português brasileiro os nossos sentimentos, que por mais que se interessem, só nós sabemos como verbalizar. Não é verdade? Lembre-se de 1997, quando a primeira parada do LGBTQIA+, aconteceu em São Paulo. Lembre-se de nomes importantes como Silvete Montilla, Cacá de Poli, Salete Campari, Léo Áquila e Beto de Jesus. Lembre-se que em 2006 fomos considerados a maior parada de orgulho do mundo. Lembre-se, gente, de Rita Lee,
Elke Maravilha, Jorge Lafon, Cássia Eller, Martinália, Betânia, Roberta Close. Vou até colocar aqui Marina Lima, tantas pessoas, né? Lembre-se do dia 5 de maio de 2011, quando nossa união foi assegurada pelo Estado. Não se esqueçam, nós somos, pois essas pessoas foram antes. Max, tudo bem? Terminou? Não, ainda tem um pouquinho. Pode continuar. Como eu falei, as apresentações vão ocorrer alguns atrasos, alguns adiantamentos, sem problema nenhum. Pode Tudo seguir. bem. Tá bom, tá só um finalzinho, tá? Tá bom? Tá ótimo. Trazendo o desfecho aqui que o Celso finaliza o texto, brilhantemente, né? Que a gente babou quando ele mandou pra gente, Incrível, né? Lindo. né? A história do Stonewall pode e deve nos empoderar, mas jamais substituir a nossa história. Isso tudo que disse é só um pequeno fragmento, mas lembre-se sempre do nome de cada uma das pessoas. Mantemos na memória o som do canhão que despertou a nossa luta. Nossa história nos traz força, resiliência e proximidade. Essas pessoas sentiram como nós sentimos, falaram como nós falamos e pensaram como nós pensamos. Honre nossa luta como brasileiros, latinos e sul-americanos. Não importa qual sigla você represente, mesmo que tenhamos diferença entre nós, as nossas semelhanças são ainda maiores e sempre serão. Se mantenham unidos e cuidem uns dos outros. Façam redes de apoio e se protejam. Nós somos uma grande família e dividimos algo misterioso que a ciência ainda não é capaz de identificar. Mas dentro de nós, isso pulsa com alegria e amor. Se respeitem e se cuide, sempre estaremos juntos. A memória de Amanda Marfree, ativista trans, vítima do Covid-19, no dia 23 de junho. E quem morre hoje, nasce um dia para viver amanhã e sempre. Esse texto do meu querido amigo Uau! Celso. Um Celso, beijo, querido. Muito obrigado. Nosso filho nasceu. parabéns pela leitura. Nossa, que maravilhosa. Foi muito bom. Muito Não é? obrigado. Nossa, obrigado. Demais. Eu que agradeço demais pelo espaço, por tudo que vocês são para mim também, viu? Ai, você é maravilhosa. Muito obrigado. De verdade. Então Meu é isso. tempo já era. Obrigado. Vou chamar o próximo convidado, tá bom? Tudo bem, Max. Boa live. Gente, Ah, assistam até o final, que tem muita coisa boa vindo, viu? com Um certeza. beijo para todos. Beijo, amiga. Tchau. Tchau.